Fala pessoal, esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou estar trazendo aí para vocês, com bate-papo informal com vários profissionais de várias áreas, de vários segmentos, para estar discutindo temas em alta, falar informações que é de relevância para a audiência, que as pessoas normalmente podem não ver por aí. E o primeiro convidado que eu estou trazendo é o Felipe Natan. Ele é assessor de investimentos, ele trabalha com o escritório autônomo que faz parceria com o BTG Pactual. Ele, junto comigo, a gente está discutindo diversos assuntos no vídeo, como, por exemplo, previdência. A gente fala um pouco sobre transição de carreira, o que que foi para cada um lado da gente. E qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer coisa que você queira saber mais, deixa nos comentários, porque se teve algo que eu não perguntei que você queira saber do Felipe como profissional, eu pergunto para ele e eu gravo já uns vídeos depois no formato de short, vídeo vertical, para poder estar agregando de conhecimento para vocês. E também sugestão de conteúdo, sugestão de convidado, tema para estar explorando é sempre muito bem-vindo. O Felipe, é claro, junto com outras pessoas, vão estar voltando outras vezes para estar discutindo temas em alta do que tiver no cenário em si. Então, fique à vontade, conheça o Felipe e conheça um pouco mais do lado do trabalho que eu estou desenvolvendo aí, que eu vou estar distribuindo para vários canais de nichos, os cortes que eu vou estar fazendo. Nesse canal, André, vai ser o vídeo na integralidade do bate-papo que eu tive lá com a pessoa. E eu já peço que releve qualquer falha de comunicação, algum atropelo que eu possa estar fazendo com o convidado, porque é algo que eu estou desenvolvendo, essa parte mais estratégia de comunicação e entrevista, que é assim que vai. Você começa meio que de um jeito, você vai desenvolvendo, vai otimizando o seu trabalho. Vamos lá. Aí, cara, assim, o que acontece? Então, para essa visão, é justamente isso, porque eu vejo muito, quando eu comecei no digital, eu fui ver primeiro quais são os problemas que as pessoas veem assim, na hora de criar conteúdo. O que, que é o trabalho do hater em si, para eu poder estar convertendo a pessoa que é considerada hater em um cliente, fazer uma venda, trazer para um serviço. Eu entendi que hater, na verdade, todo mundo é hater, sei lá, de alguma forma. Se você não concorda lá com uma certa pessoa e você vai criticar de forma mais efusiva ou não, você acaba sendo já um hater lá de certa forma, Sim. entendeu? É claro que tem as pessoas mais ocupadas que ficam na internet o tempo todo lá xingando, mas isso, até isso, pô, quando você para trocar uma ideia lá com uma pessoa assim, meu irmão, o nego é super gente boa, não tem essa noia, assim, já esse imaginário de uma pessoa super problemática lá que a pessoa pensa, não, entendeu? E tem muita gente que cresceu com hate, né? De Exatamente. Ryan Santos a Pablo Marçal. O cara cresceu com hate. Depois que o cara começa a acompanhar o conteúdo, que de alguma forma o cara começa a acompanhar para criticar, e aí pega um site que, pô, isso que o cara falou é verdade, não vai dar para jogar hate, e acaba consumindo o conteúdo do cara e depois vira até cliente, compra um curso, enfim. Exatamente. Aí, cara, assim, conta um pouco de quem que você é lá, porque é justamente falar para o público lá poder entender assim, lá, por que você trabalha, sua especialização. Vamos lá. Então, sou Felipe Natan, né, tenho 35 anos, hoje sou assessor de investimentos, sou sócio majoritário de um escritório, né, se chama Mosaic Investimentos, que somos vinculados ao BTG Pactual, que é hoje uma banco de investimentos da América Latina. E um pouco da minha história, nunca trabalhei na área financeira, né, sou nascido e criado na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, Ih, da minha fiz... área, então, aqui. Na verdade, eu sou de Niterói. Então, eu sou nascido e criado em São João de Meriti, e né, sempre fui muito focado em matemática na época de colégio, sempre fui muito bom. Depois fiz engenharia na UFRJ, né, que me deu uma boa bagagem também, e acaba indo muita gente para o mercado financeiro, né? Sim. Bastante gente vai para o Itaú, vai para a Faria Lima, lá em São Paulo, ou fica trabalhando ali nos Antigamente escritórios que tinha tem no bolsa aqui Leblon. lá no Rio, lembra? Exato. Então ainda tem, por isso ainda tem muitas assets no Leblon, né? Uhum. Aqui no Rio de Janeiro. Tem talvez a nova bolsa aí que foi anunciada, mas não se sabe se vai vingar, se não vai. Mas muita gente da engenharia, principalmente do FRJ, ali, vai para o mercado financeiro. E eu até tive ali uns 6 anos que eu fiquei na engenharia, mas depois, por um convite de um amigo que já estava nesse escritório do BTG, eu migrei para o mercado financeiro. E por que eu migrei, né? Primeiro, a oportunidade financeira,
né? O mercado financeiro ele remunera bem, enquanto a engenharia no Brasil, infelizmente, nem tanto. E por outro lado, né, eu comecei a investir ali por volta de 2012, 2013, mais ou menos. Que teve uma palestra lá no FRJ que me abriu os olhos para isso, porque, de novo, família muito humilde, né, lá de São João de Meriti. Então, minha família, zero patrimônio para investir, o dinheiro que sobrava ali, entre Você aspas, vê era como que é para a custear, realidade, né? era para me custear na faculdade, né? Enfim, o almoço, o transporte para chegar para ir de São Faculdade João sempre para. foi caro antigamente também, lembra? Exato. Apesar de ser federal, pô, tinha um custo de transporte de São João Uhum. para lá, tinha um custo de alimentação, né? Que tinha bandejão, tudo bem, mas enfim, é custo, né? Então nunca foi uma realidade para minha família investir. Tinha zero conhecimento sobre o assunto, mesmo sempre sendo bom em matemática e estudando numa federal. E aí mostra nitidamente, né, que o problema de falta de educação financeira no Brasil não quer dizer falta de educação, literalmente. Sim. Porque eu tive uma boa educação, né, sempre estudei em bons colégios, na Baixada, mas sempre estudei em bons colégios. E depois, mesmo fazendo o FRJ, foi só uma palestra externa, né, que é até da XP, não tem problema de falar isso, na época, que me abriu os olhos para o mercado financeiro. Eu falei, pô, peraí, então se eu colocar aqui R$ 1.000 todo mês, por um período ali de 20 anos, eu chego então a 1 milhão de patrimônio, uma coisa que nunca nem tinha passado pela minha cabeça, tem esse poder de multiplicação, e aí, em 2011, nessa palestra, despertou o meu interesse por isso, né, pelo mercado de investimentos. Mas também não tinha dinheiro ainda, fiquei só estudando, estudando, estudando. E antigamente a internet não era já o que é hoje também, lembra? É, Internet, não, nada. conhecimento a gente via em palestra, essas coisas lá que a gente. Exatamente, exatamente. As pessoas hoje em dia não conseguem nem imaginar o mundo que era antigamente, né? Tipo, estamos falando de 2011, foi meio que o tempo de migração, assim, que a bolsa saiu do pregão ainda, né? Para ser Uhum. muito no aplicativo ali, no home broker, que hoje a gente tem aos montes, todo mundo usa. E, pô, fiquei estudando sobre o assunto, aí comecei a comprar livro para ler. E em 2013, aí sim, quando eu comecei a estagiar, ganhar meus primeiros ali R$ 600, eu comecei a guardar metade do que eu ganhava. Pô, não ganhava nada, não tinha renda nenhuma, comecei a ganhar os 600 aqui, pô, metade, vou implementar aquilo que eu li no Pai Rico, Pai Pobre, no Homem Mais Rico da Babilônia, os livros que hoje são mais conhecidos até. Na época, tipo, o Homem Mais Rico da Babilônia nem era conhecido, por exemplo. Pelo menos não aqui no Brasil, né? Que é um livro muito Sim. antigo. E comecei a implementar isso, pô, e comecei a ver, né? Ver, pô, realmente o patrimônio ainda que pequeno, mas crescendo ali. Era uma época de juros altos, puxar 2013, 2014, foi auge do governo Dilma ali, então a gente tinha também Selic muito alta, tinha pré-fixado de 14, de 15, 16, parecido com o que a gente está tendo mais ou menos agora, né? Então eu vi ali, pô, cara, tinha os meus aportes, mesmo que pô, de R$ 300 eu já estava vendo o patrimônio crescer, e aquilo foi impulsionando, e conforme eu fui avançando como nessa empresa que eu estava como estagiário, fui ganhando mais, né? Saí de lá, tipo, ganhando 1.400, continuava guardando 50% do que eu ganhava. Boa. Mas aí onde que nasce um pouco da transição? Vou dar um bom pulo aqui, né? Aí eu fui para outra empresa de engenharia, comecei a trabalhar como engenheiro mesmo, ganhando mais e ainda guardando bastante. Só que eu falava para outros colegas lá da engenharia, né? Pô, tudo que eu entendia sobre o assunto, pô, o que era importante fazer e tudo mais. Em conversa de bar, em almoço e tudo mais. E mesmo assim, passava-se ali, tipo, 3, 6 meses, e aí, começou a investir já? Ah, não, pô, você falou e tal, mas foi abrir conta, abrir lá um monte de opção diferente, né? Não entendi nada, preferi deixar o dinheiro na poupança. Não, que isso, cara, não faz isso não, tal, não sei. E isso, nego, meu irmão, assim, classe média, o pessoal já Sim, ganhando não, bem. para quem não conhece, pontuar um pouco aqui, geralmente no FRJ Engenharia, a maioria é morador da Zona Sul do Rio, né? Exato. Pessoal ali que estudou nos melhores colégios, Santo Agostinho e por aí vai. Então, também de famílias, né, nesse caso, que tem um bom poder aquisitivo, mas ainda assim também sem conhecimento sobre investimentos. Então, de novo, a falta de educação financeira não é falta de educação no Brasil, são coisas completamente diferentes, Exato. né? Mesmo quem estuda nos melhores colégios, melhores faculdades, muitas das vezes não entende nada, é uma caixa preta total,
um mero investimento numa debênture, por exemplo. A pessoa não entende o que é, nem tem até medo de colocar qualquer real ali. E isso despertou em mim, primeiro, uma vontade de falar mais sobre isso. Então, quando foi ali em 2019, que estava na época do Instagram começar a bombar mais, muita gente falando sobre qualquer assunto, falei, cara, vou criar também conteúdo sobre esse assunto, pelo menos para incentivar os meus amigos e meus familiares, né, a investirem. E aí comecei a criar algumas coisas no Instagram. Até hoje tem coisas dessa época lá no meu Instagram, nos destaques e tudo mais. E com isso eu consegui aí sim incentivar algumas pessoas a começar a investir. Falei, pô, legal. Né? Fazendo a minha parte aqui no que eu acredito que é importante, que as pessoas terem a sua reserva de emergência, né, para cobrir ali emergências que aparecem na vida e depois, pô, planejar um objetivo de curto, médio e longo prazo e construir um patrimônio. Só que o alcance ainda assim estava pequeno, porque no fim a pessoa me acompanhava ali o resultado era sempre o mesmo. Cara, você não gerencia para mim, não? Te dou minha senha aqui da corretora e tal, login e senha, você gerencia? Eu falei, cara, não dá. Não tem como fazer isso e tal. Até o momento que eu comecei, né? Falar isso, mas eu comecei a fazer, e aí cobrava um valor também, naquele momento dessas pessoas, mas fui crescendo. Na indicação fui crescendo como. Eu comecei lá em meados de 19 e fui crescendo. Isso paralelo à minha profissão de engenharia. Né? Trabalhava lá de 8 às 5 como engenheiro, saía do trabalho, aí é que eu ia, né, conversar com a pessoa, fazer reunião, enfim. O que eu faço hoje profissionalmente já fazia lá naquela época de 2019. E aí tiveram dois momentos bem importantes, né, assim, profissionalmente falando nessa transição. O primeiro deles foi ali no final de 19 e por acompanhar muito notícia do mercado inteiro e tudo mais, porque eu gostava, principalmente, porque eu estava fazendo aquele serviço paralelo, eu consegui, entre aspas, né, obviamente, nem eu achava que ia ser tão terrível, eu consegui entender que a Covid ia ser bem prejudicial para o mundo como um todo, principalmente para o mercado financeiro. E aí, quem estava acompanhando meio que já estava ligado já. exato. Isso assim, em dezembro, você já tinha muita informação no Twitter do que estava acontecendo na China lá e tal, que não ia ser uma mera gripezinha, né? E aí o que eu fiz? Falei, cara, pelo sim, pelo não, a bolsa estava na máxima também, quem já investe bastante tempo vai lembrar. Vou zerar, ou praticamente zerar as posições dos clientes aqui todos, né, em ações, e vou esperar. Se eu tiver errado e não for esse caos todo, não vai mudar nada, porque a Selic estava num patamar ali de 8%, não vou lembrar certinho agora, 8, 9%. Assim, ia estar rendendo bem também, naquele período, e daqui uns 6 meses a gente volta para a Bolsa. Só que eu falei disso no Instagram, tá lá nos destaques, quem quiser ir lá no meu Instagram depois pode olhar. Falava pra galera comprar máscara, comprar as coisas, e a galera chamava meio de louco também. E aí, infelizmente todo mundo sabe o que aconteceu, o Covid veio, né, como uma crise sanitária bizarra, a bolsa caiu demais, e aí duas coisas aconteceram disso, né? Primeiro, os clientes, que a gente zerou as ações ali, não tiveram prejuízo, e depois que a gente comprou lá embaixo, ganharam muito patrimônio, né? Tipo assim, teve gente que ganhou 100% de patrimônio em 2020, só porque não perdeu nada e depois aquela multiplicação muito bizarra. E essas pessoas também indicaram para outros amigos, pais, familiares em geral, que até então não tinham indicado, né? Porque, enfim, ficou muito relevante aquela receita que era meio que um complemento para mim. A receita vindo disso ficou muito relevante dentro da minha receita mensal, né? De que eu tinha de engenheiro, mais isso. Falei, cara, tem um negócio aqui. E coincidiu com o convite desse amigo para virar assessor de investimentos na prática, né, no BTG Pactual. Só que, eu tinha uma remuneração fixa como engenheiro, né, eu já estava casado, já queria ter filho, então foi todo um período ali em 2020 ainda, mesmo, entre aspas, indo no caminho certo, de realmente... Foi numa migração aos poucos ali, você foi evoluindo para a mentalidade justamente para poder sair de um para outro. Exato. E aí, março de 21, efetivamente, eu saí da engenharia e migrei para o mercado financeiro como assessor de investimentos, onde estamos aí há mais de 4 anos, vou completar, né, 4 anos especificamente agora em março de
de 25 anos, agora em março de 26, ajudando as pessoas a investirem bem o seu dinheiro, né? Porque, como eu falei um pouco atrás, a maior dor no final é, cara, eu confio em você, eu quero que você, né, me fale o que é bom para eu investir meu patrimônio, porque eu não tenho tempo, né? A principal dor do nosso cliente, cara, ele não tem tempo para chegar da empresa dele, chegar do trabalho dele, do plantão médico que ele dá, enfim, as mais diversas profissões que trabalham muito, tem um dia estressante, e ainda ficar procurando qual é a melhor aplicação, se tem que tirar de pós-fixado e colocar um pouquinho em IPCA+, né? Deixa isso sob a nossa responsabilidade técnica aqui, né? Que é o que a gente vem fazendo até hoje. Então, um pouquinho da minha história é essa. Porque o que acontece? Vou contar mais ou menos o meu, assim, de forma mais resumida, porque o mais importante aqui mesmo, no caso, é você. Eu, assim, eu sou formado no caso, eu sou contador, trabalhava, no caso, até 2022, fiz 18 anos lá na época, no caso lá da área, e eu sempre fui mais ligado, assim, lá de aprender, assim, lá todos os meandros lá do que eu estou fazendo. Então, se eu conheço alguém que trabalha com X coisa, eu sou uma pessoa muito curiosa de querer entender o processo, a profissão lá da pessoa. E o mercado financeiro meio que me despertou isso aí lá para 2015, 2016, lá também, vendo o crescimento da XP, o crescimento do BTG, para esses escritórios lá que estavam vindo de escritórios autônomos e tal. E aí lá para 2016, porque eu sempre fui mais porra louca. Lá para 2016, começou para me sobrar já um dinheiro forte lá dos meus clientes, porque eu sempre vivi como um jovem para adolescente. Curtia as minhas festinhas e tal, então me sobrava muito pouco. Então eu nunca parei para pensar isso aí, mas eu acompanhava o mercado como curioso. Lá para 2016, que foi quando começou para me sobrar já uma grana, foi a partir daí que eu comecei a despertar, porque eu tenho que investir para essa grana para fazer render, porque só deixar, primeiro, eu já tinha para aquela visão que se eu deixasse no poupança, poderia acontecer, tipo lá do fantasma lá de Collor. Eu tenho esse fantasma até hoje por causa da minha família. Além disso, eu via essas coisas lá sobre tesouro direto, na época que o conhecimento era mais simples. E aí eu comecei a ver, beleza, para começar a investir, o que eu preciso para aprender para investir de forma certa para eu não perder dinheiro? Eu sempre penso lá como esse para análise soft. No caso, o que eu posso perder e o que eu posso ganhar. A partir daí foi o que eu entrei para estudar um pouco mais de economia. Aí eu conheci esse país corrente lá de pensamento, keynesianismo, o marxismo, escola austríaca. O escola austríaca, aí eu comprei já um curso, até que foi um curso introdutório, lá do Instituto Mises, que quem estava ministrando esse curso online era Constantino. Uhum. Aí eu entrei nesse mundo de entender economia, investimento, sendo que a partir daí, aí eu fui na toca do coelho e eu conheci, na verdade, o Bitcoin. Aí eu meio que peguei essa visão mais maximalista assim, da coisa, mas eu nunca fui que nem esses malucos de Bitcoin que ficam tretando com os outros, não. Assim, eu não gosto de ficar perdendo meu tempo, ficar brigando lá com os outros. Mas eu gosto da zoeira. Então eu via a zoeira da galera lá do Bitcoin, aí eu entrava lá zoando lá no pessoal lá no Twitter e tal. Mas, eu não vou ficar rivalizando com o pessoal de mercado lá financeiro, porque quando eu conheci o Bitcoin e as criptomoedas em si, foi meio que um momento, assim, eu tive esse momento quando eu conheci o lance da internet. Lá no início dos anos 2000, aí, isso aqui vai ser grande. Vai mudar, né? Vai mudar o jogo. Exatamente. Eu tive esse mesmo momento quando eu conheci já o Bitcoin e as altcoins, mas mesmo assim, eu não segui no lado shitcoinheiro que o nego fala lá das altcoins. Por quê? Porque eu vi os problemas que tem ali lá no meio. Assim, a desenvolvedor picareta que cria projeto fake lá para poder tirar dinheiro dos outros e tal. Então, por conservadorismo financeiro, eu fiquei de uma visão mais maximalista da coisa. Mas eu vi lá atrás, por quê? Porque isso aqui vai substituir não. Isso aí vai meio que para abraçar o mercado financeiro, e é o que está acontecendo. Naturalmente, eu acompanho muito assim, o mercado regulatório e eu acompanho também
os projetos lá que estão vindo. Assim, está vindo muita tecnologia que está englobando para a economia real e a economia do mercado financeiro, entendeu? Então, um pouco do que tinha antes, que era mais assim, novidade para essas coisas, eu vi lá com outros olhos na época, porque, pô, eu sempre lidei com burocracia, Detran, cartório, essas coisas todas. Então, no final das contas, eu vi o potencial da blockchain trazendo para dentro da economia, e principalmente para o mercado financeiro. Cara, porra, você que sei lá, do mercado financeiro lá, você tem já uma certa noção. Mercado financeiro, antes de ser tudo digital, o pregão que era de forma mais analógica, era outra coisa do que é para hoje, mesmo. Sim. Hoje você entra lá no book lá do BTG, XP, dentre outras corretoras lá que tem, cara, é um outro mundo, entendeu? Então eu sempre tive essa cabeça, esse lado de ver o lado tecnológico da coisa. Foi assim que eu vi na época lá eu conheci o Bitcoin foi em 2017, mas eu entrei com força mesmo em 2018. Uhum. Lá em 2017, lá quando eu comecei a estudar, e eu fui para entrar em 2018, essa parada aqui vai ganhar o mundo. Aí, meu irmão, foi aí que eu comecei assim, meio que amadurecer já a minha ideia de sair do mercado que eu estava de contabilidade, porque eu sou contador, meu irmão, há vários anos, mas eu nunca quis ser contador. Meu irmão, quem é que quer ser contador? Aí, meu sonho é ser contador. O normal era o quê? Difícil, né? O normal lá quando você é novo é o quê? Pô, você, quando é criança, você quer ser astronauta, você quer ser ator, cantor, aí depois Jogador de você vai futebol. evoluindo, jogador de futebol, aí você vai evoluindo um pouco mais, aí o quê? Pô, ser um advogado, médico, porque é algo mais prestigiado lá da coisa. Meu primeiro emprego na época lá era muito mais difícil para a gente lá conseguir emprego lá de carteira assinada, porque sempre foi mais burocrático lá para jovem, ter que ter experiência. Hoje é muito mais fácil para a molecada lá para conseguir esse já o primeiro emprego. O meu primeiro emprego seria o quê? Seria caixa de supermercado no Extra. Só que, pô, tava lá com sangue nos olhos. Eu queria, assim, trabalhar. Assim, pô, eu queria conhecer já o mundo, assim, o mundo empresarial lá da coisa. Qualquer emprego lá para mim lá tava bom. Só que aí, na época, meu tio, por ser contador, tava precisando de gente lá dentro lá do escritório dele. Aí ele me chamou lá para trabalhar com ele. Aí eu aprendi todo o ofício da contabilidade, tudo. DP, fiscal, parte contábil, parte processual. A parte processual foi o que me despertou interesse para o direito, que aí eu seguia, assim, eu fiz a faculdade lá de direito, comecei foi em 2014, lá mais ou menos. Só que eu me formei, mas eu também não queria seguir lá nem nada. Mas o meu forte era o quê? Marketing, publicidade, comunicação. Mas eu nunca fiz lá na época, lá porque faz isso. Pô, isso aí não dá dinheiro. Aí eu fui ver também lá na época, lá a faculdade espera caro e tal. Sim. Só que foi bom. Por quê? Porque o lado contábil, meu network lá do que eu fiz com os clientes, lá com tudo, esse lá me trouxe um pouco lá de conhecimento, esse empresarial, o network lá de tudo, e eu tenho um lado mais empresarial para eu poder entrar agora no lado de comunicação de fato, entendeu? Então, lá em 2022, quando eu quis passar já o meu escritório para os meus sócios lá, e eu vim lá para o digital, fiz um caixa, no caso eu tinha já uma reserva, essa mesma reserva me garantiu um certo tempo. Isso aí foi o quê? Foi a inteligência financeira do que eu comecei a estudar lá atrás, entendeu? Que é aí que é o que o pessoal hoje em dia não tem. E é o que eu até passo essa bola lá para você. Uma das coisas que eu vi bastante, você talvez possa estar se deparando aí também, é o quê? Quando eu estagiei na parte de direito previdenciário lá da minha faculdade, tinha muito idoso que chegava lá quando mais precisava, querer algum benefício de aposentadoria e a pessoa só tinha contribuído 1 ano, 2 anos, ou às vezes nem isso. Surge pessoas mais instruídas para você dessa forma, assim, mais tardiamente aí lá para essas partes de previdência? Sim, infelizmente, muita gente ainda só acorda pro problema da aposentadoria quando tá faltando ali, pô, 5, 3, 7 anos
para aposentar, né? Para chegar naquela idade padrão de aposentadoria ali que a gente tem ancorada, que é de 60 a 65 anos. E aí vem o nosso trabalho de conscientizar as pessoas desde antes, né? Mas sim, ainda é um problema muito, muito constante. Inclusive hoje, mais cedo, né, na parte da manhã, eu fiz uma reunião com um cara que tem 45 anos, não tem nada investido, ele é autônomo, tem uma renda aproximada ali de 20 mil reais por mês, e basicamente, se ele quisesse parar aos 60, ele já sabe que a renda dele vai para zero, primeiro de tudo, nunca contribuiu com nada, sempre foi autônomo, enfim, fazendo bico aqui e ali, agora está numa posição legal como autônomo, e agora que ele acordou, né, um amigo dele, que é nosso cliente, que já há bastante tempo indicou, e agora que ele acordou que, cara, precisa fazer algo. E aí eu já falei, olha, não vai ser um plano fácil, porque faltam poucos anos para esse seu objetivo, né, que ele está com 45 anos, e ele queria parar aos 55. Claro, mais cedo do que o normal, enfim. E, cara, já te adianto que aos 55, se você não tem nada investido, vai ser bem difícil. Mas vou traçar o plano. O plano seria esse aqui. Você consegue executar, né? Que basicamente é o quê? É aportar bastante todo mês, gente. Né? Não tem muito milagre. E Então, esse tipo de pessoa precisa vir com a realidade que, para ele ter um certo tipo de esse objetivo, ele às vezes vai ter que também traçar já uma nova rota no lado empresarial dele ali. Se o cara é um autônomo, ele atende 5 clientes por dia, cara, ele vai ter que melhorar o fluxo ali, a produtividade dele, ele vai ter que escalar até onde ele puder ali, para ele poder aumentar os aportes, esse lado que tem, entendeu? exato. Muita gente que eu conheço, assim, que é do meu ciclo, lá de questões lá sociais, as pessoas ganham um bom dinheiro, só que só deposita naquilo ali da Previdência lá do INSS. Eu falo, meu irmão, não conta com isso não, filhão. Você vai quebrar a cara na idade que você mais precisar. Eu fiz um pouco desse papel que você fez lá no seu início, mas eu não quis traçar essa carreira em si. Muita gente via lá pedir informação e aí queria até ela que eu nem que administrasse. Ah, meu irmão, não, isso aí eu não quero trabalhar com isso. É muita responsabilidade que eu não estava disposto a trabalhar de fato, entendeu? Por isso que eu valorizo pra caramba quem trabalha com isso, e o principal para eu poder estar trazendo lá no canal de criptomoeda, mercado financeiro, que eu estou abrindo já o conhecimento ali, é justamente isso, porque o pessoal que trabalha com isso assim, é muito vilanizado. Principalmente o pessoal que é gerente lá de banco. Porra, man, mas todo mundo tem uma bagagem. Assim, lá todo mundo lá tem uma vivência. Então é trazer essa galera para o pessoal poder conhecer e entender um pouco da realidade desse mercado em si, entendeu? Então até lá, se você puder falar um pouco do que você vê, assim, lá dentro da sua rotina, no caso para o pessoal poder entender. Não, com certeza. Dá um panorama mais, né, do que a gente faz aqui como assessor de investimento. O primeiro passo, primordial na nossa visão, inclusive, é entender o momento de vida do cliente. Né? Então, pode ser um cliente, como eu acabei de citar aqui, um cara autônomo, que nunca investiu nada e não vai ter previdência nenhuma, nunca contribuiu para o INSS, e falta, nesse caso aqui, né, entre aspas, 10 anos para ele aposentar. Assim como pode ser uma pessoa que está com 35 anos ainda, que é CLT e ganha bem, e além do INSS, ele já sabe que ele tem que ter um complemento de renda vindo de investimentos, né? Que aí a gente vai construir uma carteira com ações de dividendos, com fundo imobiliário, com renda fixa, que aqui no Brasil paga muito bem, né? Com criptomoedas, que a gente também acredita e recomenda ali que a pessoa tenha 1% da carteira, até 5%, dependendo do perfil de risco dela. E vai ter, obviamente, o principal produto que vem na cabeça das pessoas quando pensam em aposentadoria, que é a previdência privada, né? Também é um instrumento muito importante. Só que o primeiro passo de tudo é mapear a vida da pessoa de forma completa. Vida pessoal e vida profissional. Por quê? Duas pessoas, dois engenheiros, vou dar o exemplo aqui do que eu sou, 2 engenheiros, com 35 anos de idade, não vão ter carteiras de investimentos diferentes, por quê? Um pode estar solteiro e só quer, né, ter ali uma segurança financeira, e o outro já pode ter 2 filhos, né, com um planejamento de
talvez, sei lá, sair do Brasil dali a alguns anos, né, para os filhos morarem fora e tudo mais. Então, de acordo com o objetivo de vida da pessoa, né, um objetivo familiar de curto, médio e longo prazo, a carteira de investimento de uma pessoa vai ser totalmente diferente da outra, ainda que as duas tenham a mesma profissão e ganhem a mesma coisa. Sim. Então, o nosso primeiro objetivo é entender muito bem o nosso cliente, tanto na parte pessoal quanto profissional. Vem muito empresário, assim, lá de micro e pequenas empresas para vocês? Bastante. Bastante MEI, bastante empresário ali que fatura na faixa ali dos 20 a 30 mil reais por mês, porque sabe que muitas das vezes o negócio é ele mesmo, né? Então também é o empresário ainda, né? Já não é mais MEI, mas muitas vezes se ele sair do negócio também o negócio, sabe que o negócio tende a acabar. Então é um cara que sabe que tem que investir para garantir um futuro bom também, senão ele vai ter que sempre ser ele tocando aquele negócio. E depois que a gente conhece o nosso cliente muito bem, aí vem a segunda parte, que é a parte do planejamento, né? Do que a gente vai fazer por esse cliente. Tá? Aí tem uma segunda reunião onde eu apresento, primeiro, o planejamento financeiro, que é o seguinte, ó, o fulano, André, aqui, os seus objetivos que você me passou são esses. Hoje você tem isso aqui de patrimônio já investido, ou não tem nada, vamos começar do zero. Para chegar nesses objetivos que você me falou, cara, você vai ter que colocar pelo menos R$ 1.000 por mês para esse objetivo de curto prazo, 2.000 para o de médio prazo e mais 1.500 para o de longo prazo, que é a tua aposentadoria, tá? Então teria um aporte ali de R$ 3.000 por mês, 3.500. Ou dependendo, ô André, para sua realidade, cara, se você fizer aqui R$ 800 por mês, já vai atingir seu objetivo lá na frente, que é aposentar, se é o seu único objetivo com os investimentos. Então a gente vai traçar esse plano e apresentar. E junto disso, poxa, e dado que a gente vai fazer dessa forma aqui, os investimentos que a gente recomenda para você são esses, para a gente fazer o investimento inicial. Ok? Aí você virou nosso cliente, oficialmente. Trouxe lá o valor que você tem para investir, vamos supor ali 50 mil, 30 mil, 100 mil reais. E o mais importante de tudo, a gente vai acompanhar mês a mês, pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, a mudança dos seus objetivos, a sua mudança de vida, as mudanças de mercado, e sempre fazendo os ajustes necessários na carteira de investimentos, né? Porque ainda que você tenha uma carteira só de renda fixa, vão ter os momentos para investir em renda fixa pós-fixada, que é aquela renda fixa que acompanha a Selic. Então, né, se a Selic está agora 15%, essa aplicação rende muito mais. Se a Selic cair para 12%, como é esperado para o ano que vem, essa aplicação vai render menos. Tem momentos para você aplicar em pré-fixado. O teu lado aí vai agora. acompanhando os ciclos de mercado, toda essa mudança. Exato. Então, tem momento para tudo. E aí, o que a gente vê, muitas das vezes, né? As pessoas que estudam um pouco e começam a fazer por conta, muitas das vezes erram justamente nos ciclos de mercado. O que é muito comum a gente achar ainda hoje? Trazer pessoas que investiam por conta própria que tem pré-fixado de 6% ainda da época de pandemia. O cara falou, pô, se ele quitar 2, esse pré-fixado de 6 é muito bom. Só o cara pegou um pré-fixado de 6 por 5 anos. E olha quanto dinheiro esse cara deixou de ganhar nesse período de Selic, né? Foi para 15, foi para 14,75, voltou para 10, agora está 15 de novo. Então são erros que as pessoas cometem que custam muito caro, né? Que quando a gente tem a ajuda de um profissional como nós aqui, da Mosaico, a gente tenta ao máximo, né, evitar esses erros. Para isso que a gente está aqui. Isso aí é importante, porque justamente isso. Cara, se você pega 5, 10 anos que você está investindo mal, ou você está fazendo uma burrada que pode comprometer, são 5, 10 anos da tua vida que não voltam mais, né? 5, 10 anos da tua vida lá de uma grana lá que você vai pelo ralo. Aí chega a galera lá, por exemplo, lá que tem até a minha visão lá que eu tenho, um pouco mais libertária, maximalista lá do Bitcoin, mas isso aqui... Cara, não vale a gente chegar lá para o cliente, coloca tudo em Bitcoin, porque isso. Não é assim. O mundo real não é assim. Primeiro que o cliente está depositando a economia da vida dele ali. Ele tem que entender que a pessoa que está gerindo ali tem um certo comprometimento lá com a segurança. Não é qualquer pessoa que vai fazer. Eu faço essas loucuras, para mim a grana... Eu sou um maximalista lá de Bitcoin, André, mas mesmo assim, parte do que eu tenho, eu ainda coloco ali também na minha empresa.
dentro da minha empresa, eu vou e eu trago meu fluxo de caixa do que eu tenho lá no lado do cripto, entendeu? Mas eu não recomendo que as pessoas façam isso que eu estou fazendo. Eu recomendo que estudem ou que tenham o conhecimento lá através lá de você, como profissional, entendeu? Que isso é um grande problema que eu vejo desde quando eu comecei a estudar mercado financeiro, criptomoeda, economia, são as pessoas perderem dinheiro da noite para o dia porque não fizeram o que deveria fazer, entendeu? Dinheiro não é brincadeira. Então, isso aí é algo lá que eu trago lá principalmente para a questão previdenciária, porque muita gente quer investir para chegar lá quando tem os seus 60, 70 anos ali, para ter já gordurinha para viver já o restante da vida lá do que já trabalhou, entendeu? Só que as pessoas não se conscientizam disso. Aí chega o quê? Quando chega lá para os 30, 40, 50, que começa a ganhar dinheiro, começa a sobrar já um dinheiro, mas antes poderia já ter sobrado, poderia ter guardado já um pouco mais, mas as pessoas, elas não assim, levam um estilo de vida compatível com o que espera com o que tem já no futuro, entendeu? Aí isso aí, você costuma ver assim, lá de empresário, porque empresário eu falo lá dos clientes lá do escritório. Tem muito cliente lá que, porra, de faturamento faz o quê? 200 mil, 300 mil, e aí líquido vai em torno de 50, 100, 80, variável lá no caso. Só que porque assim, já essa pessoa só coloca, por exemplo, em tesouro direto. Você pega cliente desse tipo assim, que é poupança só, que não investe em nada, aí deixa guardado. Você costuma falar sobre inflação, se você troca ideia lá com as pessoas lá sobre isso, porque muita gente nem sabe, assim, o que funciona a inflação de fato, lá, esse fenômeno. Exato, exato. Na verdade, eu falo que é o imposto invisível lá que os políticos jogam pra gente. Bela definição. Nisso aí a galera da cripto manda muito bem, né? A definição de inflação muito bem feita. Cara, sobre os empresários primeiro, né? É muito comum, principalmente o empresário que dedicou sua vida ali ao negócio dele, a desenvolver o negócio, a amadurecer e tudo mais, e tá num patamar igual esse que você falou agora, pô, o cara fatura 200, 300, 500 mil e sobra líquido para ele ali uns 30, 40, 50, é muito comum exatamente o que você falou. Cara, o dinheiro que sobra, né, que desses 50 ele vai viver ainda, né, vai ter os gastos da família. Geralmente o cara que bota na poupança, o cara deixa parado na conta corrente, porque o que ele pensa, né? Isso você já deve saber, porque você lida com eles também. Eu faço muito mais dinheiro no meu negócio aqui. Então eu não quero prender dinheiro por, X anos ou por X meses, porque se aparecer uma oportunidade eu tenho que estar com o dinheiro na mão. Então esse é um pensamento muito comum desse empresário que está nesse nível que você falou. E é verdade, se for um negócio lucrativo, ele vai realmente ganhar muito dinheiro com aquele caixa ali. Só que o que é o outro lado, que a gente tenta despertar, né, e dar clareza? Que aquele negócio dele, por melhor que seja, pode acontecer qualquer coisa no mundo, né, no Brasil especificamente, que de uma hora para outra esse negócio passe a ser ruim, passe a não ser lucrativo e tudo mais. E se ele não tem patrimônio fora daquilo ali, cara, ele tá arriscando a família dele toda, né? Tá arriscando o futuro da família dele, do filho, dele próprio, né, lá na frente, porque ele, em troca de, muitas das vezes, é isso mesmo, é reinvestir no negócio, ele não construiu patrimônio fora. Ele nem falando de mercado financeiro, não construiu patrimônio imobiliário fora, não construiu outras coisas. Então a gente traz essa consciência, né? Principalmente agora, por exemplo, que a tributação de dividendos, né, vai começar a partir do ano que vem. Pô, a gente tem falado com muitos clientes que deixa muito caixa na PJ. Cara, distribui esse caixa, traz para a PF, né, vamos montar uma carteira de longo prazo. Se precisar jogar capital dentro da PF, da PJ, a gente deixa bastante liquidez também, mas distribui esse lucro, né? Vira patrimônio seu mesmo, da sua família, e não uma coisa da empresa, até porque igual você comentou ali, muito processo trabalhista que as empresas sofrem também, e se tá na empresa, já era, Exato. né? Vai tudo. Então,
é muito importante conscientizar esse pessoal por conta disso, né? Muitos deles têm essa questão, não. Eu deixo aqui na poupança mesmo, porque a minha rentabilidade vai vir do meu negócio. Então, pego ali, jogo aqui e tal. O cara não entende que ele tem que construir patrimônio também fora do negócio dele, né? E na minha curta carreira aí como assessor, eu já vi vários negócios que estavam indo muito bem, e aí de clientes que tinham construtora, clientes que tinham restaurante, muito bem mesmo, e que simplesmente quebraram porque, cara, fator de economia, às vezes muda alguma coisa dentro da sociedade ali, e o negócio vai para água abaixo. Você tem quantos Graças a anos? Deus. Eu tenho 35. Então, eu sou um pouco mais velho que você, eu tenho 39. Cara, a gente pegou para essas mudanças todas aí, que foi assim, de comércio de rua, assim, para essas modinhas passageiras, porque eu atendo muito micro e pequeno empresário lá no escritório que eu passei, lá, no caso lá para os sócios. A gente lá tinha muito isso, lojinha de rua. Lembra para essas moda passageira lá, assim, lá quando começou a vir Yogoberry, veio essa Paleta febre lá do... mexicana. Exatamente. Pô, vem muita modinha. O cara que é empreendedor de rua, para esse cara, ele pega essas oportunidades. Mas ele não vê que isso, muitas das vezes, essa pessoa não vê lá que isso é algo passageiro. E a mesma coisa também de negócios que eram segmentados. Pô, cara, a gente é da época lá de locadora. Pô, quem diria que a locadora ia morrer para dar hoje lá para os streams, entendeu? Essa foi outra coisa, questão de táxi e Uber, porque quando não tinha Uber, esse era só táxi. Os táxis agora lá, eles têm um custo diferente, porque tem um rendimento bem menor, porque tem a concorrência, entendeu? Sim. Então é o que eu falo, o mercado ele é dinâmico, e os empresários eles têm que estar investindo de fato dessa forma lá com o mercado financeiro, tanto mais porque você tem que ter já uma gordurinha que vai estar gerando para você ali, sem que você tenha que estar fazendo aquele dinheiro render. É o que o pessoal fala lá de forma passiva. Entendeu? Exato. Não, você deu 2 excelentes exemplos, né? Locadora de fita cassete, muita gente aqui nem sabe o que é isso, mas desde do cara que tinha locadora de bairro até a Blockbuster, que foi uma das maiores empresas do mundo, se não a maior de locação, quebrou quando veio o Netflix. Então, pô, era um modelo de negócio absurdo, empresa listada em bolsa, e quebrou, né? Mas o cara do bairro também, o cara dono de locadora de bairro, também quebrou. Se ele não tinha reserva financeira, ou se ele não migrou para outro negócio, pelo menos lá próximo de mim, por exemplo, muitas locadoras acabaram virando lan house. Foi um movimento meio natural das locadoras de VHS ali. Mas quem não fez nenhum movimento ficou, não, isso aqui nunca vai morrer e tudo mais, cara, viu o patrimônio definhar, porque não valia nada, não tinha nem estoque para vender, simplesmente virou zero, virou pó, né? Como a gente fala no mercado financeiro, virou pó ali o estoque que o cara tinha, tudo, né? Isso é muito bom. E vários outros negócios, pô, já vi açougue, que foi de ralo também, que era bem gerido, que era referência no bairro, mas pô, simplesmente veio um mercado, um supermercado que abriu com preços super competitivos, pô, matou o cara. E aí, não, se e esse agora cara tá nunca construiu patrimônio, de uma forma geral mesmo, porque se o cara nunca construiu patrimônio fora daquilo ali, foi sempre só aquele negócio dele, acabou a renda da família, acabou a aposentadoria dele, que muitas vezes o cara pensava, não, depois meu filho toca esse açougue aqui e a gente vai viver disso. Então, em vários negócios, eu tenho visto acontecer a mesma coisa, né? Quem se dedica só ao negócio ali e não se adapta ao ciclo de mercado, nunca construiu patrimônio fora, acaba tendo uma aposentadoria dependendo só do INSS ou dependendo de familiar, né? Eu digo mais, porque justamente para a gente estar num período da história que veio a internet, cresceu o que cresceu aí, só que, cara, em todo estado que eu vou, cidade lá que eu vou, eu tô vendo esse fluxo de loja de rua, assim, que tá mudando, porque antes, assim, tinha loja de rua em tudo quanto é lugar. Agora, com o Marketplace, iFood, tanto mais, as lojinhas de rua estão quebrando, o nego tá tendo que ficar, sei lá, no lado digital, mas quem é mais velho, que não tem esse tino para ter já e-commerce, esse Marketplace, essas pessoas estão sendo expelidas do mercado. E quem tem, assim, meio que está jogando lá para os filhos. Só que, ao mesmo tempo, assim, o mercado de tecnologia lá que eu acompanho, na segunda metade dessa década para agora,
ou para depois de 2030, vai vir já os robôs humanoides. Isso aí, cara, vai matar mas muito modelo de negócio lá que tem hoje. Então é justamente isso. Para a pessoa que é o empresário, ele está se adaptando ao mercado da economia real, mas ao mesmo tempo está investindo dinheiro porque é para estar preparado nessas situações esse lá de aperto. Tá para vir uma crise aí, 2026, lá, porque tá todo mundo falando crise, 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 crise. Mas vai vir já uma outra crise, porque esse pé cíclico. É o normal. Você tem que ter já uma graninha guardada, que se você não tem essa grana guardada para investir, não vai pensando lá no futuro, e aí? Exato. E aí até um evento muito recente também, só para a gente, né, falar só mais uma coisa sobre esse tema. Por exemplo, tivemos a pandemia. Um empresário dos mais variados setores que não tinha dinheiro guardado sobreviveu de quê na pandemia? Que a maioria dos negócios teve que fechar. Da onde que vinha a renda para bancar a família do cara, ou em muitos casos aí, muitos empresários que conseguiram, que tinham robustez, para continuar pagando o salário dos funcionários mesmo sem estar gerando receita. Então, se o cara não tem reserva financeira, se o cara não tem investimentos em outra área, num cenário hiper caótico que foi como da pandemia, que eu espero que não se repita nos próximos 100, 200 anos, mas infelizmente pode acontecer, né? Se não tem reserva financeira, se não tem investimentos, numa hora dessa o cara passa aperto, por melhor que seja a empresa, né? Então isso todo mundo tem que pensar nisso também. É o cenário, como a gente chama no mercado financeiro, do cisne negro, né? Você tem que estar contando que pode acontecer o pior e estar preparado para esse pior. Sim. Você, assim, lá que acompanha o mercado, agora, assim, para a gente falar um pouco mais, assim, lá para o empresário que é um pouco mais curioso, o pessoal lá do próprio canal aqui, lá, o Lucra Comigo, lá que gosta dessa parte lá de economia. O que você vê, assim, lá para 2026, assim, lá de tendências, lá para o mercado brasileiro ou para o mercado gringo? Cara, para o mercado brasileiro, eu vejo assim, a gente vê, né, aqui no escritório, principalmente a visão do banco, que vai ser um ano positivo, falando de Brasil, né, para renda variável, em geral, principalmente, né, não só pela queda da Selic, mas principalmente por conta da distribuição extraordinária de dividendos, né. Muitas empresas listadas em bolsa aí vão distribuir, assim, 20, 30% de dividendo nos próximos 24 meses, né? Porque é a reserva de lucro que está ali, que a empresa estava mantendo, porque, de certa forma, é saudável, só que ninguém quer pagar esse imposto, né? Então, sim. Muita gente está fazendo as pressas agora. Exato. Muita gente está fazendo nas pressas. E você, empresário que está vendo aí também, se não falou com o contador ainda sobre esse tema, troca de contador. Fala com o André aqui, porque seu contador já deveria ter te chamado para falar sobre esse tema e te alertar se você tem ou não possibilidade de deliberar esse lucro agora. Você nem precisa distribuir, só deliberar esse lucro agora e dizer que ele vai ser distribuído pelos próximos 2, 3 anos aí, se eu não me engano, é a brecha que é possível fazer. E isso vai ser muito benéfico para a nossa bolsa também, porque basicamente, vai me falhar a memória agora, mas assim, algo na casa dos 50 bilhões, talvez, só de dividendo extraordinário que deve ser distribuído em 2025. Então, esse fluxo naturalmente tende a voltar para a Bolsa, né? Então, a gente espera um ano positivo para ações, no geral. A Selic vai cair, ainda não tanto, né? Tende a cair de 15 para algo como 12,5, 12. Algumas casas mais conservadoras projetam ali uma Selic de 12,5. Algumas outras mais esperam uma queda mais relevante lá para 12. O que não mexe tanto o ponteiro do investidor, né? O cara ainda vai estar ganhando próximo de 1% ao mês ali na renda fixa com liquidez, então isso tende a não ser tão primordial assim para o mercado. Mas essa questão dos dividendos a gente acredita que vai movimentar bastante. E lá fora, a gente tem um cenário um pouco mais complexo de entender. A gente tem a economia americana desacelerando, né? Claros sinais de desaceleração, menos geração de emprego, PIB um pouco Japão lá. mais fraco, vou falar do Japão também. Taxa de juros caindo, que de certa forma é positivo ainda, e valuations muito caros lá na Bolsa Americana, né? Então é mais difícil de ler o mercado americano para onde que vai. E por outro lado tem o que você acabou de falar, que é uma bomba relógio armada aí, que é
a questão da economia japonesa, né? Passou aí 25, 30 anos com juros zero ou próximo de zero, muitas vezes negativo. E para quem está mais atento ali, os juros japoneses estão já acima de 3%, né? Os juros de longo prazo ali de 30 anos. E por muitos anos, o que as empresas, os grandes bancos, né, que operam no mercado financeiro internacional fez? Pegava dívida no Japão para comprar de dívida do Tesouro Americano, que pagava ali seus 4, 5%, até Bitcoin. Então, por muito tempo, o dinheiro japonês foi o mais barato do mundo e movimentando a economia, né? Talvez até, em algumas teorias, inflacionando o mundo como um todo. Então, internacionalmente falando, está um pouco mais difícil de ler o cenário, né? O cenário, a parte do Japão ali tá tão na cara que nem vai ser um cisne negro mais, já é algo que, tipo, todo mundo sabe que vai acontecer, é só o dia que vai ocorrer especificamente. Mas aqui no Brasil, a gente acredita que, independente de questão eleitoral, vai ser um ano positivo para ativos de risco. Tá? Esse ano que eu tenho já uma boa visão também assim, lá para o Brasil. Talvez lá para 2027 seja outra história. Mas 2026 eu estou bem otimista lá para o Brasil mesmo. Assim, com relação a cripto, você costuma ter algum trânsito lá no pessoal assim, de criptomoeda? Se você tem, você costuma falar com o pessoal do BTG lá no lado lá de criptomoeda? Porque acho que é o meu charada aí lá do BTG, né? No caso lá do banco BTG, lá, que é muito esse lado lá de cripto. Tem o André Portillo, que é o CEO da Mint, né? A corretora de criptomoedas do BTG Pactual. A gente não tem contato com o André, confesso. Mas o contato que a gente tem é com o pessoal ali que nos atende, né? Da mesa de cripto e tudo mais. Inclusive, tem um vídeo no nosso Instagram lá que a gente gravou com os meninos da mesa de cripto, no último BTG Summit, né, que teve lá em fevereiro de 25, e eles passaram um pouco do que o BTG ia implementar, né, para quem não sabe, hoje no BTG diretamente você tem acesso ali a umas 40, 48 criptomoedas já, que você compra diretamente aqui na plataforma, fica custodiada no banco, ou se você preferir, você pode jogar para uma cold wallet também, fica a seu critério. Assim como o banco aceita que você traga moedas que estão numa cold wallet, numa hard wallet, para jogar aqui dentro da plataforma também. Então, o banco acredita muito também na tese da cripto, não à toa. Trouxe isso para dentro da plataforma, né? Acho que foi, se não o primeiro a fazer isso aqui no Brasil, um dos primeiros, foi bem pioneiro. E aqui também a gente tem uma visão positiva sobre cripto, igual você falou, mais especificamente, né? O Bitcoin como reserva de valor, um pouco de Ethereum também, mas é onde a gente fica ali, né? Então, a gente recomenda de 1 a 5% da alocação em cripto, dependendo do perfil de risco do cliente, e especificamente nessas duas, né? Geralmente o Bitcoin ele sendo 70% desses 1%, então 0,7 em Bitcoin, 0,3 em Ethereum, por exemplo. E como reserva de valor mesmo, não para especular, né? Mas como estratégia eu vou falar um termo de mercado financeiro aqui, mas para trazer uma estratégia convexa para a carteira, né? É 1% ali que se por um acaso cair para 0,5%, não vai mudar a sua vida para nada, mas se o Bitcoin multiplicar por 10, pô, sai de 1, vira 10% da carteira. Então, assimetria positiva, né? Assim como o ouro também é reserva de valor, e quem tem na carteira, quem tinha nesses últimos 2 anos, ganhou um bom dinheiro. Eu estou muito hypado para esse mercado como um todo, assim, não só cripto, mercado bancário, tudo, por quê? Porque, cara, eu peguei o mercado bancário aí, porra, você é da mesma geração lá que eu. A gente pegou essa fase aí lá de cheque, essas coisas tudo. Então a gente vê essa transformação tecnológica, cara, o meu lado nerd gosta. Claro que eu tenho já o meu lado cyberpunk, libertário, esse lado de ver o mundo assim também, que eu meio que fico lá com o pé atrás por certos pedaços lá de banco. Mas mesmo assim, cara, eu sei que no final das contas são pessoas que estão nessas instituições. Então eu não gosto de ficar nessas tretinhas, não. Por mais que eu tenha uma visão mais consolidada, assim, eu tenho uma visão libertária lá de mundo, pô, beleza. Mas eu tenho que explicar para a pessoa por que ela tem que entender como que funciona o mecanismo ali, para ela dizer, pô, eu quero ser um libertário. Não, eu quero ser um esquerdopata. Eu quero ser um Bolsonaro. Mas primeiro, para a pessoa ter que entender
o que que é criptomoeda, o que que é blockchain, o que que é banco, o que que é um tesouro direto. E eu vejo que tem muito atrito nessas bolhas que se encontram lá no X, porque fica um querendo vender já o terreno do outro ali. Porque no final das contas, meu irmão, tá todo mundo pensando ali em uma visão lá de mundo. Então eu não gosto lá de ficar tretando muito lá, fazer essas coisas. Mas eu gosto lá de mostrar. Então eu estou fazendo muita parceria. Aqui, ó, isso aqui não é nem só patrocinador. Eu tenho uma visão de Network State Speed DAO, que é o quê? Sociedades digitais criadas a partir lá do meio lá digital, lá de fato. Então, lá, se você tem já um perfil X, eu tenho um perfil Y, pô, pensando que a gente lá se dá super bem lá com certas, assim, lá certas coisas, a gente cria meio que uma comunidade lá digital. Essa empresa aqui, lá, que é uma exchange lá de camada global, que veio para o Brasil, acho que foi em janeiro de 2015 agora, é janeiro de 2025, eles estão numa pegada muito forte disso, de assim, lá, gerar comunidades, entendeu? Eu estou muito nessa pegada, eu quero fazer, assim, ser meio que um agente de integrar mercado financeiro, mercado de criptomoeda, o pessoal até mais maximalista, para estar o pessoal fazendo a troca de conhecimento, lá de informação, não ficar só nessa besteira de um ficar xingando o outro lá no X, entendeu? Uhum. Então, foi até uma parada que eu achei super bacana lá da Renata, lá no grupo que a gente está lá, do Ferraz e Malpagos. Cara, ele entende tudo um pouco. Sim, com certeza. Inclusive, um abraço para a turma aí do FMP aí. Porque, pô, no final das contas, ali, o grupo do pessoal ali é o que eu idealizo para a visão de Network State e de DAO, que é o lado mais cyberpunk da coisa lá para quem se conhece lá no meio lá digital. No final das contas, pô, todo mundo ali é pessoa, tem família, tem tudo ali, só que tem esse já interesse em comum que tá ali, entendeu? Eu acho super bacana, porque, pô, tem o Charlão lá, tem os caras lá de fundo, lá, quem é que tá lá? Serjão, tem o Serjão. Serjão, pô, só cara brabo, meu irmão. Uhum. Só cara A brabo. galera muito boa ali, sim. Não, e o digital promove isso, né? Então, pô, já fiz alguns negócios ali dentro do grupo, né? Algumas pessoas já viraram clientes de investimento, outras de seguro, que a gente também faz, que é parte de proteção. E, pô, parcerias assim que é a oportunidade mais a fundo ainda, né? E que está disponível para quem está no digital, para quem está Porque a internet não exposto, é para só quem para está você ali. entrar e se entreter ou você ficar tretando. Cara, dá para tirar muita coisa boa dali, meu irmão. Muita coisa boa dali. Exatamente. Eu falei lá com você, lá que eu tive já o meu momento puta que pariu, que foi com a internet 1.0, foi com as criptomoedas. Eu tive agora em final de 2022 com a IA chegando lá, conhecendo o ChatGPT, na época foi o Daléo, lá da OpenAI, lá também. Cara, isso aí, meu irmão, é outra parada. Tanto é que, a partir do final de 2022, eu comecei a acompanhar o mercado tecnológico mais de perto, não só no aspecto lá financeiro, como no lado técnico lá da coisa. Porque isso aí, cara, isso aí vai mudar tudo. E eu acompanho muito o lance lá da robótica. Cara, isso aí quando vier os robôs humanoides, você vai olhar daqui a 10, 20 anos, talvez você se lembre dessa conversa aí. Você vai olhar, cara, o mundo antes dos robôs humanoides está entrando como se fosse já uma moto, já uma bicicleta lá para cada um. Daqui a 10, 15 anos, isso aí vai entrar e vai baratear para todo mundo isso aí. É o que, cara, isso aqui, ó, celular. Quem diria, na época lá de celular tijolão, lá que era caro pra caramba lá para você ter já uma linha, que hoje em dia, meu irmão, até mendigo tem isso aqui na rua, pô. Entendeu? Exato. E assim, a tecnologia ela já tá entrando na economia de verdade, assim. Por exemplo, a última vez que eu fui a São Paulo, deve ter um mês e pouco, né? Acho que eu não falei, mas eu tô morando em Florianópolis hoje, que é onde fica a sede da Mosaico aqui, mas sou carioca, né? Mas tô morando em Florianópolis. Foi muito já a Ilha da Magia. É bom demais aqui. E aí, quando eu fui a São Paulo, cara, eu fui em 2 restaurantes, restaurantes de almoço, assim, de buffet, né? Nada sofisticado, não. Mas nos dois, em bairros diferentes, me chamou a atenção a mesma coisa. Não tinha ninguém na balança. A balança, você chegava, colocava o prato, automaticamente já saía para você ali o peso, né? Uma etiquetinha para você pagar. E não tinha ninguém no caixa também. O caixa eram totens
nos dois, mesmo Uhum. modelo, parecia até que era o mesmo dono. Totens, tínhamos 4 ou 5 totens. Você chegava, botava aquele cupom ali, e também da bebida, a pessoa que vinha te tirar da bebida, né, o pedido. Também já te entregava um outro papelzinho tipo aquele, você lia os 2 códigos ali no totem, bum, pagava. Então, cara, ao invés de ter, sei lá, 3, 4 caixas ali, tudo totem já, e ao invés de ter 1, 2 pessoas na balança, que tinha 2 balanças um do lado do outro, nos 2 restaurantes, também já não tinha ninguém. Então economizou no mínimo 4 pessoas ali de mão de obra. E esse é o futuro, irmão. Quem não entender que esse é o futuro, cada vez mais essas funções operacionais serem substituídas por tecnologia, vai se dar mal. Tanto o empresário, que, pô, por exemplo, se você que estava vendo isso aí, é dono de um restaurante, não tem nada disso aí no seu restaurante, pô, você está perdendo dinheiro, né? Você quer ver Talvez uma até coisa? talvez por preconceito, talvez por achar que não dá certo, que tem que ter uma pessoa ali pesando, achar que alguém vai roubar, vai dar uma levantada no prato, não implementa, mas você perde muito mais com salários e pagar imposto para o governo em cima de carga tributária dos funcionários do que talvez implementando uma tecnologia dessa. Você quer ver uma coisa boba lá também? Eu também fui a São Paulo lá esses dias, eu vi isso tudo lá que você falou, pô, meio que lá fiquei bobo lá, porque, pô, nós somos do Rio. Você tá em Floripa, pô, mas sendo que a gente vai para São Paulo lá, que é uma cidade muito mais evoluída financeiramente, essas coisas, para você ver para a diferença lá do que tá. Aí eu voltei lá também, essa semana aí, eu fui, no caso, lá num barzinho, essa semana lá que passou lá com as colegas minhas aqui, perto de casa mesmo, Niterói. Cara, na hora lá de pedir as paradas, antes, tinha meio que avançado lá, o lance lá nas mesas, que o pessoal tava colocando QR Code só. QR Code já foi uma novidade lá, que se você chega para um velho boomer lá para poder se abrir, se confunde todo. Só que agora, não só tá isso aí, esse lá de troço lá digital, o pessoal tá deixando já meio que um tablet em cima da mesa, você pede ali, mostra já o seu cartão, e o troço ele já fecha por ali já, tudo. Isso aí já poupa um tempo de garçonete, já traz uma pessoa específica, e isso para a tendência é o quê? Evita erro operacional. Exatamente, porque no final, quando você pede, você ainda tem que tirar uma foto ali lá com o cartãozinho. Fala que não pediu. Como que você não pediu? Lá tirou foto, entendeu? Então, eu olho tecnologia muito de perto hoje, porque eu sei que isso vai evoluir, assim, vai evoluir bastante nos próximos anos, e isso eu acompanho esse mercado no lado financeiro da coisa também. Eu vejo que Cat Wood, lá de fora, lá está sempre lá falando, já o próprio Elon Musk, essas coisas todas. Mas, assim, na parte, só para a gente poder encerrar aí, na parte de inteligência artificial, essas coisas todas, você tem uma pegada no lado lá de investimentos aí, lado que você faz para a carteira do pessoal? A gente tem, como que hoje no BTG, nossos clientes conseguem investir no mercado internacional também, usando o mesmo aplicativo, também é um clique. Então a gente também olha para o mercado internacional, né, de forma muito constante. O BTG tem uma carteira também que chama o BT. Então a gente tem esse acompanhamento e, obviamente, quem está investindo lá fora e quer investir em ações, temos também posições em empresas de IA, empresas de inteligência artificial, não só aquelas que estão diretamente ligadas, né, que estão usando a IA para algum benefício específico, tipo saúde, né, Uhum. é um bom exemplo. Já tem várias empresas listadas na Bolsa Americana que usam IA para isso, mas para quem vende pá, né? Quem vende pá e quem vende picareta, que é, por exemplo, as empresas que fabricam microchip, né? E aí a AMD, tem Nvidia, quem fabrica placa, tem uma série de possibilidades. A própria Google, né? A própria Alphabet, hoje, pelo que eu tenho acompanhado, você também é entusiasta, talvez tenha uma visão até melhor, mas tem hoje um dos modelos de IA mais avançados, né? Estava atrasado na corrida da IA, mas avançou muito recentemente. Então, a própria posição em Google hoje
na minha visão, muito mais por conta da hegemonia, se é que a gente pode chamar assim, talvez não, mas por estar em primeiro no mercado da IA atualmente, na minha visão, do que por ser Google, por ter posse do YouTube, por exemplo, né? E ser o Google que a gente conheceu nos últimos 10 anos. É pelos próximos 10. Então temos sim várias posições em ações americanas pensando no crescimento da IA daqui para frente. Beleza, Felipe, eu não vou tomar muito o seu tempo mais do que eu já tomei. Assim, no caso desse vídeo aqui lá de hoje, já foi importantíssimo, não só para te conhecer, também para poder pra apresentar já o outro lado que o pessoal mais maximalista não conhece, mas principalmente lá, já no andar da carruagem, se você quiser até gravar outras vezes no futuro, lá, comigo lá também, para falar sobre temas lá do momento tal, também, assim, lá, apresentando já o trabalho lá seu, daí do escritório lá para o pessoal, é interessante lá também. E aí, meu irmão, o que você precisar, eu estou à disposição também. Assim, a gente meio que está se conhecendo agora, lá pegando já o mestre lá do grupo lá, mas eu estou à disposição não só lá no grupo, também lá no lado lá pessoal, eu precisar, entendeu? Perfeito. Parte de Cara, mídia. da minha parte também, assim, quiser fazer um conteúdo recorrente, né, é só me chamar. Assim, estou super disponível.